Boa noite, meu amigo Renner. Boa noite, meu caro. Tudo bom? Tudo bem com você? Aqui, como é uma hora de diferença, ainda é boa tarde. É dia aqui ainda. Aí com 5 horas, né? Aqui não é 5 horas. Então tá bom. Renner, queria começar agradecendo aí pela sua presença aqui nas lives que a gente está fazendo da Brasil Futebol Americano, da Brasil FA. A gente tem falado a semana toda aí sobre gestão, de como a gente pode ajudar os times, os atletas, e uma das formas de ajudar, que a gente pode ajudar, é falando um pouquinho da nossa experiência, né? A gente vai falar bastante disso daqui a pouco. E, Renner, para a gente começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre o Manaus e como que você acabou entrando no futebol americano. Boa noite. Boa noite. Sou Renner, eu tenho 36 anos de idade, sou contador de formação, também tenho formação em administração de empresas e sou o presidente do antigo Manaus Broncos, né? Hoje Manaus Futebol Americano, há exatamente 5 anos. Que inclusive essa semana eu acabei, por conta toda essa situação que está acontecendo no país, no mundo, na verdade, eu acabei esquecendo do aniversário do time, que foi no dia 9 de abril. Né? Inclusive a gente vai tentar, de alguma forma, relembrar um pouco dos 5 anos que a gente já está nessa batalha do futebol americano, né? Eu comecei como atleta no time, né? E por conta de um pouco de conhecimento com relação à gestão, parte de contabilidade, o time precisava abrir associação, né? Então eu me ofereci e logo recebi a possibilidade de ser diretor da equipe como diretor financeiro. E com a saída do antigo presidente, talvez por falta de alguém para assumir, acabaram me deixando essa responsabilidade, né? Eu conhecia futebol americano, mas não tinha noção alguma de como é que era gerir uma equipe de futebol americano. Eu não sabia de campeonatos, eu não sabia da existência da própria confederação, eu não sabia de campeonatos brasileiros, eu não sabia exatamente de nada. Então, assim, caiu assim no meu colo e eu tive que realmente aprender, né? E a gente, nesses 5 anos, a gente vem desenvolvendo assim, um trabalho, acho que é bem proveitoso aqui, né? Inclusive eu fiz questão de me aproximar muito dos times que têm muita história, né? De presidentes de times que têm história no país. Então participei dos congressos, fiz contato com pessoas da mídia, que nem o Vitor do São Alval, que hoje acabou virando um grande amigo, pessoal inclusive, e assim, através de influências de outros presidentes, eu acabei aprendendo muito, né? E também fui buscando outras informações. E a gente começou a conseguir ter uma expressão maior aqui na cidade, né? É o time caçula do estado, né, com 5 anos, mas já conseguimos ganhar uma Copa Norte, conseguimos ganhar uma BFA Norte no ano passado, já fomos campeões amazonenses, já fizemos algumas viagens interestaduais, e a gente vem agora se preparando realmente para disputar nos próximos anos as competições de elite do futebol americano brasileiro. Muito legal. Falando um pouquinho sobre isso, claro que a gente ainda não sabe como que vai ser, né? Mas se tivesse tudo normal, se voltasse a BFA agora, e eu não sei se vai ter campeonato estadual aí, mas qual que é a expectativa do time para a temporada 2020? Cara, a expectativa ainda é muito grande, né? Porque a gente tem no planejamento participar tanto do campeonato estadual, que a gente está ajudando a organizar aqui, quanto da própria BFA. Infelizmente, por algumas situações de organização, nós não poderíamos ser o único time do Amazonas a participar e de alguma forma, da elite do norte, né? E de alguma forma prejudicar o time do Pará, tendo que ter um orçamento maior para fazer mais viagens para o Amazonas, e isso custa pelo menos R$40 mil uma única viagem. E só dá para vir de avião, não tem ônibus, não tem barco, não tem nada.
E então a gente vai fazer uma participação na BFA esse ano para que a gente possa mostrar as outras equipes daqui do Amazonas, para que elas possam também ganhar um pouco de experiência de como é participar de uma competição tão importante que é a BFA, né? Surgiu tudo isso, já tinha todo um cronograma de participação, tanto de tabela montada, tanto da BFA quanto do Amazonense, porém tudo travou agora, né? A BFA ela vem nos comunicando periodicamente como ela está monitorando isso. Já foi decidido por eles que não vai começar em junho, vai começar mais em julho, quer dizer, mas vai mais para frente, mas ainda tem uma perspectiva de repente não ser, mas então está uma incerteza muito grande, mas a gente continua fazendo um trabalho aqui mesmo que a gente não possa estar saindo de casa, né? Então, mas mesmo que de repente as coisas só aconteçam mais para o final do ano, a gente não pode deixar a chama do futebol americano no país se extinguir, né? A gente vai tentar de alguma forma fazer com que pelo menos os atletas e a comunidade se movimente de alguma forma para que não deixe essa paixão do futebol americano padecer por conta do vírus que a gente está sofrendo aí. Com certeza. Até uma das nossas ideias de fazer essas lives, de fazer esse movimento, a gente está fazendo um campeonato de comentários também, é para tentar levar uma coisa positiva para as pessoas, né? As pessoas só ficam falando de coisa ruim, a gente escuta muita coisa ruim, que tem time que vai acabar, que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, e a gente sabe que a paixão, ela move tudo isso, e que isso vai passar, vai acabar, e daqui a pouco a gente volta ao normal. O Ti Santos está falando que você é o melhor GM do Norte, te elogiando aqui, ó. Obrigado. O Gregório falando que você é o presidente dele, te dando parabéns pelo trabalho. Pessoal, mandem perguntas aí para o Renner, fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui da Ana Clara, perguntando o que vocês da região do Norte aí estão fazendo para trazerem o nome da equipe de vocês para outras regiões do Brasil. É uma boa pergunta, viu, Ana? Porque a gente conversou com o Diego, que é o presidente do Spectros, e o Spectros tem uma torcida muito grande pelo Brasil todo, né? Então, acho que é uma pergunta bem pertinente. Bem, a gente fez um trabalho desde 2017 já pensando em realmente aparecer para o país, né? Então, com a ajuda do antigo presidente da CBFA, o Rogério, ele nos ajudou a fazer a primeira Copa Norte, né, entre times do Amazonas e do Pará. E a final foi feita no Pará, né, em 2017, onde o Manaus saiu vencedor da primeira competição do norte do país. E isso abriu para que a gente pudesse participar da, digamos, segunda divisão, né, que foi a Liga Nacional, no ano de 2018. Né? Então, todas as equipes participaram de uma forma muito, muito interessante. Inclusive, o Vingadores, ele foi o vice-campeão da competição, né, perdendo apenas para o Challengers, né, lá de, acho que é de Rio Preto, né, São José do Rio Preto. Ribeirão Preto, isso. Né, então, foi jogar em São Paulo e acabou perdendo lá, mas nisso aí o Vingadores já conseguiu mostrar que o Norte tem assim, a condição de realmente jogar em qualquer nível, em qualquer local do país. No ano passado, nós também fizemos a gente ingressou para a BFA, né, para a principal liga hoje do futebol americano do país, e a gente também fez a final foi aqui em Manaus, inclusive tivemos o apoio da Brasil FA também na realização do evento, e a gente, dessa forma, como a gente não poderia deixar de mostrar, a gente fez um investimento muito grande na divulgação do jogo. Trouxemos toda a equipe do Salão Oval, contratamos uma equipe muito boa de transmissão, e assim a gente mostrou a final do norte do país para todo o país, né? E dessa forma, a ideia é sempre estar melhorando todos os eventos, estar mostrando jogos regionais aqui, e com certeza a gente vai ter nos próximos anos equipes do norte do país que vão estar fazendo confrontos em playoffs. Isso eu tenho certeza.
Até emendando já uma pergunta aqui também, que me mandaram antes, que é sobre a dificuldade dessa disputa de jogos em outras regiões, né? O custo disso. Então, como que vocês fazem, por exemplo, eu imagino que o Vingadores deve ter tido um custo elevado para poder fazer, para jogar contra o Challengers, né? Como que você vê essa questão de tirar esse custo com patrocínio, com apoio do governo? Como que vocês buscam isso? Bem, aqui, pelo menos no Amazonas, a gente tem um apoio do governo muito grande, né? Enquanto em alguns estádios de Copa do Mundo você paga 50, 60, até 100 mil reais, se não me engano, no Mineirão, para fazer eventos. Aqui, Eu sei bem disso. Pois é, então aqui a gente consegue fazer um evento por 5 mil reais na Arena da Amazônia, mais o quadro móvel. Por duas outras situações, o secretário isentou a gente desse custo do aluguel, apenas pagando o quadro móvel de R$ 1.500, que é quase nada. Temos outros estádios que foram construídos para a Copa do Mundo aqui em Manaus, que tem um custo bem menor e assim, uma qualidade muito boa. Então, pelo menos no governo do estado, ele vem realmente ajudando muito a gente aqui. Falando como Manaus, a gente hoje, além de fazer parte de um clube que realmente está em ascensão, que é o Manaus Futebol Clube, que nos apoia, inclusive tem recursos no orçamento, tem recurso destinado para o futebol americano, então que nos ajuda muito. A gente conseguiu, nesses 5 anos, firmar parcerias muito fortes com algumas empresas, né? Então, a gente consegue hoje diminuir um pouco essa dificuldade de estar fazendo um esporte tão caro que é o futebol americano, né? Então, hoje, a gente consegue contar com 5 patrocinadores que realmente apoiam a gente. E para esse ano, como a ideia era participar já da Elite, já pensando em várias viagens, inclusive para o Nordeste, a gente trabalhou para fazer a lei de incentivo ao esporte, né? Inclusive ela está andando com a consultoria lá do Rio de Janeiro. Deu uma travada agora com relação à captação por conta de tudo que está acontecendo, mas se de repente esses recursos não foram usados, né, a gente não conseguir arrecadar esse ano, a gente vai ter um projeto já para o ano que vem, né? Então, assim, eu vejo na internet algumas equipes, algumas pessoas reclamando que aqui o time vai acabar e tudo mais. Eu fico imaginando como é que, de repente, um presidente pode permitir com que um time acabe por não ter apoio, né? Sendo que dentro do próprio país, dentro do próprio estado, existem vários tipos de incentivo e realmente, inclusive amanhã, né, é a vez do Rick, ele vai explicar um pouco sobre a questão de incentivo, de lei de incentivo. Então tem muito dessas situações, não dá para ficar dependendo apenas de mensalidade de atleta. Então tem que buscar outras alternativas e apresentar realmente um projeto sério, semi-profissional, para que empresas possam estar mais atraídas, né? Infelizmente, aqui no Amazonas, o nosso modelo de gestão ele não foi copiado, não quer dizer que seja o melhor, mas é o que vem dado certo. E apenas agora que algumas equipes estão nos procurando para que a gente possa estar explicando um pouco como é que a gente chegou a ter um orçamento de 100, 120, 130 mil reais ano, né, que muitas equipes no país não têm isso, né, e no Amazonas existe isso. No Pará, a gente pode dizer que o Vingadores tem a sua dificuldade, mas eles são uma equipe onde os atletas têm um nível financeiro um pouco maior, então, além dos patrocínios que eles têm lá, inclusive eles dividem os patrocínios entre eles, né, eles são um pouco mais unidos. Os atletas têm uma condição financeira um pouco melhor, que isso viabiliza muito a baixa dos custos, né? O próprio atleta acaba puxando para si aquela vontade de fazer um jogo interessante, jogar fora, acaba absorvendo, pagando sua própria passagem e custeando isso. Então, no Norte, é basicamente isso. Aqui a gente tem que ter mais dinheiro no Amazonas. Não tem como, porque é muito difícil, né? Muito distante. Então, a gente tem que buscar dinheiro mesmo. Já no Pará, eles se ajudam muito e os atletas têm uma condição financeira um pouco melhor. Entendi.
A Ana está perguntando aqui se você já participou de eventos em outros estados e qual que é a diferença para as organizações aí no norte. Bem, eu já assisti alguns jogos em São Paulo, né, jogos da Portuguesa, jogos do Corinthians. Eu não vi muita diferença entre os eventos que são feitos no sul do país. Existem algumas exceções, tipo os eventos do reggae são fantásticos, os eventos do Galo são fantásticos, os eventos do Espectros, onde eles levam uma torcida assim, sabe, fanática pela equipe, é fantástica. A gente ainda não conseguiu chegar nesse nível top, né? Mas em termos médios, a gente inclusive consegue fazer eventos com melhores campos, com melhor divulgação, com transmissão. Então, assim, eu não vejo uma diferença muito grande dos jogos que são realizados no Sul-Sudeste, no Nordeste, inclusive, Centro-Oeste, muito diferentes do daqui, né? Inclusive, a gente tem um pouco mais de facilidade até de conseguir campos, né, com boa qualidade para estar realizando jogos, né? Enquanto em alguns locais a gente já se viu alguns campos sem condição alguma, com cimento no meio do campo. A gente vê a gente acaba acompanhando um pouco disso, acaba tentando evitar e fazer um pouco melhor daquilo que a gente vê um pouco fora. Até para mostrar que realmente a gente sabe, tá conseguindo fazer bons eventos aqui na cidade. É muito legal. E até o tema principal hoje, né, do nosso bate-papo aqui, eu acompanhei de longe aqui, mas acompanhei o evento que vocês fizeram na Arena do Amazonas, né? E tem gente da Amazônia e tem gente que não consegue fazer evento desse porte no resto do Brasil. Você já explicou um pouquinho que vocês têm um apoio do governo. Agora eu gostaria que você falasse da importância de se levar ao público. Vocês tiveram um jogo aí com muito público, né? Não só um, mais de um. Qual o artifício, como que vocês fazem para levar o público para assistir o jogo em campo? Bem, a gente... primeiro que em 2016, quando a gente trouxe para mais de 15 mil pessoas, assim, em 2016 foram computadas como se tivesse ido 8.515 pessoas, mas foi total de alimentos, quilos de alimento arrecadado, 8 toneladas e meio de alimento, mas passou na catraca mais de 15 mil pessoas, né? Então a gente falhou um pouco nisso porque a gente estaria lá no top do público no país. A gente usou um pouco a questão da novidade, né? Como não havia tido um evento desse tipo aqui na cidade, a gente realmente fez um trabalho de mídia muito, muito importante. E, assim, as TVs, elas abraçaram assim, a causa, e isso fez com que a gente realmente divulgasse de uma forma muito, muito diferente assim, as partidas, né? Então, por isso que deu a repercussão. Inclusive, a gente trouxe também, em todos os eventos importantes, a gente traz o Salão Oval para fazer esse tipo de registro. No final do Campeonato Amazonense de 2017 também, a gente teve uma mudançazinha de data em cima da hora. O jogo foi para uma terça-feira à noite, né? Mas mesmo assim, numa terça-feira à noite, a gente conseguiu 4.500 pessoas no estádio, né? Também com esse apoio do Estado, também com o apoio dos meios de comunicação, que a gente conseguiu um acesso muito, muito legal aqui na cidade. E no ano passado, a gente conseguiu... foi um evento, talvez tenha sido o evento mais caro que a gente já fez aqui, né? E a gente, com todas as dificuldades, a gente conseguiu, com todos os patrocinadores e apoiadores com quem a gente conseguiu vender algumas cotas, pagar todos os custos, né? Então, foi um evento que custou mais ou menos 15 mil reais, mais de 15 mil reais, e a gente conseguiu arrumar os 15 mil reais para fazer todo o evento. E a gente teve um apoio fantástico também de uma TV local, né, que foi a TV A Crítica, e eles nos cederam todos os espaços possíveis, tanto de jornal, escrito, site, TV, nos forneceu todos os espaços possíveis, sem custo, para que a gente pudesse realmente trazer público para o evento, né? E realmente deu um bom resultado, inclusive essa própria TV, possivelmente ela patrocine de forma direta agora o Amazonense
assim que, inclusive as reuniões já estavam bem avançadas, estava discutindo sobre custo, para que ela pudesse patrocinar o Campeonato Amazonense desse ano, né? E assim, a gente consegue trazer muito público porque a gente consegue outdoor, a gente consegue comercial na TV por um custo muito mínimo, jornal, rádio. A gente Vocês busca fazem muito esses permuta, meios. então? Vocês fazem Sim, permuta, entregam mídia no jogo e vocês podem utilizar o outdoor, a rádio. Explica para o isso. pessoal um pouquinho sobre isso, para quem está em outro lugar possa fazer isso também. Bem, a gente conseguiu aqui, até importante falar que a TV A Crítica, ela vem trabalhando com uma situação de programação própria agora, então ela buscou muitas alternativas, né? E por conta disso ela se abriu para vários esportes, né? Então a gente levou o projeto no ano passado, apresentou o tamanho do projeto, que era uma final de uma conferência norte do futebol americano, que poderia dar vaga para uma primeira divisão. A gente mostrou a importância do evento, mostrou o tamanho do esporte do país, no Amazonas, do país, e levando como base também o Super Bowl, né, que todo mundo para assistir. E eles acabaram se apaixonando pela ideia e abriram todas as portas para a gente. E eu acredito que isso é uma coisa que pode ser repetida em outras localidades, principalmente nas TVs que são locais, até pela falta mesmo de eventos para que eles possam estar divulgando, né? Então, é realmente fazer um projeto bem apresentável, mostrar que realmente existe um fomento para a modalidade, né? E fazer as coisas direito, né? Então, talvez tudo isso que a gente tenha conseguido no último ano seja um reflexo do trabalho sério que foi apresentado nos últimos 5 anos, né? E com isso a gente conseguiu fazer acontecer, né? Todas as aberturas, todo o apoio que foi fornecido. Muito legal. Um abraço aqui, pessoal de Porto Velho, do Miners. Estão mandando uma pergunta para você aqui. Qual a importância de torneios regionais em relação ao campeonato nacional? É viável ter esses torneios ou o foco é ter apenas os jogos da Liga? Bem, assim, os atletas, eles são apaixonados por jogos, né? Então, quanto mais jogos você tiver durante o ano, melhor, até para você manter o atleta focado e sempre treinando. Então, como a liga ela funciona apenas no segundo semestre, então ficar 6 meses parado realmente é uma coisa sem jogo, né? É bem complicado. Então, esses torneios, eu julgo importante tanto o campeonato estadual, né? Claro que de uma forma mais reduzida, e pequenos torneios interestaduais. Inclusive, a gente iria fazer agora um torneio Salvione, lá em Porto Velho, contra o próprio Maines, contra o Cacoal Bulldogs. São 2 equipes que já existem há 2 anos lá, e teve um convite para que o Cuiabá Arsenal participasse, e eles aceitaram, e já estava tudo certo, as datas, para que a gente pudesse fazer esse confronto. Inclusive, a gente estava se preparando muito para ter um confronto com um time de primeira divisão mesmo, né, campeão nacional 2 vezes. Então isso estava trazendo assim uma certa expectativa, né? Infelizmente, a gente teve que suspender, seria agora no início de maio, lá em Porto Velho, né? E assim, seria importante para a gente ganhar essa experiência, mas também seria importante para o cenário de Rondônia, né? Para que pudessem as pessoas pudessem assistir eventos de maior qualidade, né? Ver que realmente o futebol americano tem uma força na região norte, na região centro-oeste também, e também agregar mais marcas, né? Agregar mais pessoas que pudessem realmente fazer mais pelo futebol americano local, né? E também até trazer mais atletas, né? De repente formando mais times lá em Rondônia. Então, particularmente, eu super apoio torneios estaduais e interestaduais, justamente para fomentar mais a parte regional. Legal. O Quezera
Está perguntando aqui qual o retorno maior que vocês fazem ao empresariado hoje, tendo a consideração que nossa mídia ainda é muito específica para quem acompanha. Ele está falando aqui sobre as entregas de mídia. Qual que é a maior entrega que vocês dão para o empresariado aí, para os 5 patrocinadores que você falou que tem? Tá, assim, a gente, eu não conseguia no início enxergar como fazer uma entrega importante, né? Então, porque a gente, por mais que a gente possa realmente fazer um trabalho muito bem feito, mas nos jogos regulares, a gente leva 500, 600, 1.000 pessoas para o estádio para assistir. Então, a gente busca, de alguma forma, fazer entregas diferentes. Como? A gente tem uma marca de lubrificantes aqui na cidade, e é um dos nossos maiores apoiadores. A gente participa de eventos deles, né? Na parte de divulgação deles. Então a gente vai para a rua para divulgar eles. A gente faz pequenos sorteios com a marca deles, tipo na final da BFL ano passado nós entregamos um cheque com a marca da empresa, né? A gente, claro que tem aquelas coisas mais básicas de Instagram, de Facebook, mas a gente tem investido, inclusive fez compra de material esse ano para investir muito da exposição da marca em transmissão ao vivo, né? Então, talvez hoje o nosso maior retorno seja na exposição do esporte associado à marca em transmissões ao vivo para todo o país, né? Então, a gente tenta fazer dessa forma. E esse ano, com parceria de uma pessoa, inclusive lá de São Paulo, a gente tem tentado encontrar uma fórmula de achar um custo, né? Quanto é que ele pagaria para estar fazendo aquele trabalho, né? Para ver se a gente bate com aquilo que está sendo investido, né? A gente vem visto que aquilo que a gente entrega tem um pouco de, assim, é bem mais barato do que fazer de outras formas, né? Certo que tem muito a melhorar ainda, mas são essas as formas como a gente tem conseguido fazer as entregas para os nossos patrocinadores, né? Eu aproveitando o gancho aí, quando eu era diretor na época do Sada Cruzeiro, do Jet Eagles, que a gente começou a falar sobre transmissão, que a gente começou a investir realmente nisso, a gente criou um gatilho gigante para conseguir mudar o patamar, né, de patrocinadores, porque a gente também tinha lá 500, 600 pessoas que iam assistir o jogo, e de repente a gente tinha 30 mil, 20 mil, 40 mil assistindo. Então realmente leva um número bem diferente para o patrocinador, né, René? Isso, hoje eu acho que para a gente poder realmente divulgar ainda mais o futebol americano, a gente tem que realmente colocar para que seja acessível. Hoje o celular ele permite com que você assista tudo, né? E com isso vem chamado também a atenção de outras mídias, tipo o Campeonato Paulista hoje consegue ter a transmissão da Band Esportes, né? Então, o Trigo tem feito um trabalho muito legal lá em São Paulo com esses acordos. A ESPN agora pelo segundo ano fechou com as finais da BFA. Então, realmente, é o caminho mais promissor, né, para que a gente possa realmente galgar patrocínios até maiores, né, porque a TV realmente, de repente, é o maior foco das marcas, né. Com certeza. E o pessoal assim, indica também para os times, façam uma transmissão com uma qualidade boa, né? Sim. Muita gente que pega um celular, faz uma transmissão, fica muito ruim, a pessoa entra uma vez, depois não quer entrar de novo para acompanhar, né? Então sim, tem que ter um mínimo de qualidade. Tem que ter um mínimo de qualidade e assim, eu até por hobby mesmo, eu entrei no futebol americano como hobby, acabei descobrindo outros hobbies, né? Que é o da transmissão. Aí da transmissão, eu já gostei de fazer, então comecei a entender sobre câmera, comecei a entender sobre o áudio, então já comprei alguns equipamentos, interface de áudio, que melhora muito a qualidade do áudio na narração, então tudo isso vale, e assim, não é tão caro, então muita gente acha, mas é um absurdo, tu comprou uma câmera, tu comprou uma interface de áudio, cara, mas assim, se você quer realmente transformar o teu time, os teus jogos em
em um produto que você possa tentar comercializar, você tem que fazer um investimento. Então não basta pegar um celular qualquer, botar no tripé qualquer, né? Tem tripé que você vai passando a câmera, ele vai travando. Então não é qualquer tripé também. Mas você consegue também comprar material não tão caro assim e melhorar com a sua qualidade. Então, não é só pegar um celular e fazer uma transmissão qualquer. Realmente tem que ter uma certa preocupação. Até porque os teus patrocinadores vão estar assistindo aquilo e se eles não se interessarem em assistir aquilo, acho que não vale a pena para ambos, né? Acaba sendo um tiro no pé, né? Quer fazer Um uma tiro no coisa pé. diferente, acaba sendo um tiro no pé. A gente estava falando sobre entregas comerciais, os atletas aí, eles ajudam bastante, uma coisa que a gente falou bastante nas outras lives aqui, o diretor comercial, quem faz a captação de patrocínio, ele precisa de números, né? E geralmente os times têm 50, 60, 100 atletas, e o atleta, às vezes, ele não entende ali que às vezes basta ele compartilhar uma publicação na rede social, no Instagram, no Facebook, e que isso vai gerar um número legal para o time, e ele acaba ajudando o time dessa forma também. Vocês têm o apoio dos atletas aí em Manaus em relação à divulgação? Você falou que vai lá no patrocinador e eles fazem as ações, eles apoiam bastante aí? Aqui, eu pelo menos no Manaus, eu não tenho essa dificuldade assim, em fazer com que eles participem, né? Inclusive, nesse momento aqui, a gente fez uma ação para também arrecadar alimentos para algumas pessoas e também atletas que estavam passando por algum tipo de dificuldade financeira, em questão de alimentos. A gente conseguiu uma arrecadação muito grande dos atletas. Então, a gente tem um engajamento muito grande. Então, basta passar uma mensagem lá no grupo dos atletas com algum tipo de obrigação, obrigação não, com algum tipo de responsabilidade com relação a isso, e eles já abraçam isso de uma certa forma. Então, se eu tenho que fazer algum tipo de divulgação na rua, se eu tenho que fazer algum tipo de trabalho de mídia, onde eu tenho que estar 3 da tarde, numa semana, num campo para um canal, fazer uma filmagem, se eu preciso fazer um pequeno comercial, eu tenho pelo menos isso aqui, eles gostam muito, e eu não tenho tanta dificuldade em tá tentando puxar pela orelha assim, moleque, me ajuda aqui a participar disso. Aqui a gente consegue gerir bem isso, e os atletas abraçam a causa bem legal. E é legal quando cria-se essa mentalidade, né, de que todos fazem parte de um montante maior, do time, né, que um simples compartilhamento ali, ele está apoiando o time de alguma forma. Isso é bem legal. Pessoal, mandem suas perguntas. Estou vendo aqui, ó, a gente tem mais 20 minutinhos aí para dar uma hora de live. A gente vai fazer um sorteio aqui de uma camisa do Manaus, então fiquem aí, daqui a um pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Você falou aí de ação social, aproveitar aqui e falar que a cada 20 pessoas que entram aqui na live, a gente está dando uma cesta básica para algum atleta, dirigente que esteja precisando nesse momento. A gente sabe que é um esporte amador, em grande parte, e tem muita gente que está desempregada e que está precisando. Então, se você conhece alguém, ou se você está precisando de algum apoio, manda um direct na página do Brasil FA, e se você quiser ajudar também, doando, mande um direct lá na nossa página. Tem uma pergunta bem legal aqui, Renner, sobre o programa de sócio-torcedor. Vocês já têm? É viável aí para vocês? A gente estava num processo de implantação do sócio-torcedor, inclusive em conjunto com o sócio-torcedor do Soccer, né, do Manaus Futebol Clube, e a gente espera, assim que tudo isso passar, a gente coloque isso em prática, né? Inclusive as parcerias já estão fechadas, né, com os descontos, já tem tudo montado já para fazer um anúncio, porém nós tivemos que dar essa pequena pausa, né? Mas logo a gente vai estar com o sócio-torcedor lançado, e a gente espera ter uma adesão muito grande. Toda forma de envolver a comunidade, né, Renner, de trazer um retorno financeiro para que você possa investir no esporte, ela é importante. Aí em Manaus vocês têm escolinha? Não, a gente não conseguiu ainda esse fomento para fazer escolinhas, né? Mas hoje já existe uma preocupação muito grande na renovação dos atletas, né? A gente
está com uma faixa etária de pelo menos 30, 32 anos, e a gente precisa hoje fazer essa renovação já pensando nos próximos anos, né? Então, a gente está fechando uma parceria junto com o governo do estado para um campo, para utilizar um campo próprio, né? Para ter um campo próprio. A gente está fazendo uma permuta com relação à parte de iluminação. Se tudo isso der certo, se tudo isso for fechado, a gente vai ter a condição de ter uma escolinha, porque nós vamos ter o campo disponível 5 dias na semana. E dedicar pelo menos 2 deles para a escolinha, né? Então, a gente realmente pensa em já começar a trabalhar essa parte, até também para começar a formar alguns atletas em algumas posições específicas que a gente já está realmente com uma certa carência aqui no estado. Geralmente é o L e DL, né? Que é as maiores dificuldades dos times aí. OL, DL e QB também. Eu tive uma sorte esse ano que o QB do Predadores, ele, lá do Mato Grosso do Sul, ele passou em medicina aqui no Amazonas e veio morar para cá. Então vai passar pelo menos os próximos 10 anos por aqui. A gente trouxe um cara que tem 22 anos e já jogou na elite, né? Então já nos ajudou bastante. Porém, a gente tem que continuar formando QBs, porque é uma posição que realmente precisa de muita experiência, né? Quanto mais tempo o cara estiver treinando na posição, melhor. Você acredita que esse é o principal projeto do Manaus, a formação de atletas? Sim. A gente tem... Eu nunca pensei que a gente fosse tomar a proporção que a gente tomou aqui na cidade, né? Eu assumi eu falo assim, pela falta de alguém para assumir a equipe, mas eu acabei tendo um pouco pegando o amor pelo projeto. Hoje eu levo o futebol americano como um projeto paralelo da minha vida, né? Então, e isso já trouxe alguns resultados, né? A gente já conseguiu levar pessoas, através do futebol americano, para outros países, para outros estados, praticarem futebol americano. Eu posso dizer o caso do Ed Carlos. Ele era um atleta de atletismo, começou a jogar futebol americano, se deu muito bem. E no segundo ano que ele estava aqui com a gente, ele fez um highlight com a ajuda do Paulo Barcelos e conseguiu uma vaga para uma equipe na Turquia, né? E ele é um cara que morava num bairro bem pesado aqui da periferia de Manaus, e hoje ele vive na Turquia, está fazendo faculdade de administração lá, possivelmente nunca mais volte para o Brasil, fala muito bem inglês hoje, já está falando turco, já está trabalhando ganhando em euro, assim, mudou muito a vida dele, né? E no início do ano ele me ligou justamente para agradecer pela oportunidade e por todo o apoio que a gente deu para ele, para que ele pudesse fazer futebol americano e através do futebol americano ele conseguir a abertura que ele teve para estar hoje na Europa e de repente fazer uma vida lá de uma forma diferente da que ele levava aqui, né? Também tivemos uma outra pessoa que também foi para a Turquia e retornou porque estava com muita saudade dos filhos. Tivemos atletas que chamaram a atenção, inclusive do time do Sorriso, lá do Ângelo. O Ângelo levou 2 atletas nossos aqui e pessoas que nunca tinham viajado e foram lá para Sorriso, tiveram a experiência de uma outra cidade, conhecendo outras pessoas de outras regiões, voltaram mais experientes. Então, assim, hoje a gente trata o projeto como um projeto que pode não só te trazer um ganho esportivo, mas que possa fazer com que você tenha oportunidades diversas, né? Então isso que eu acho também importante, né? O fato do futebol americano te dá a oportunidade de mudar a sua vida, né? Então isso pelo menos me motiva a dar continuidade no projeto ainda mais. Isso é muito legal de você falar, porque o esporte ele transforma a vida das pessoas e você tem essa ciência porque você está enxergando isso, né? Então é legal você falar sobre isso, porque tem muito gestor que acaba, às vezes, não tendo
Não que ele não tenha essa consciência, né, que ele acha isso bom, mas ele não enxerga isso. Então, talvez isso comece a motivar algumas pessoas a querer melhorar, a querer a se preocuparem mais com o atleta, né, que isso é muito importante. E o atleta também, né, que ele possa se desenvolver mais, que ele possa estudar, que ele possa malhar, para que ele possa conseguir mudar a vida dele. Isso tem acontecido muito no esporte, né? Eu estou no esporte há pouco tempo, há 5 anos, e eu já vi que isso tem um crescimento muito grande. Quantos atletas estão indo para a Europa agora, como você falou, coisa que a gente não via há pouco tempo atrás. Então é bem interessante você falar sobre isso. Isso, inclusive, no início do ano passado, a gente, dois atletas aqui do Manaus tiveram a oportunidade de ir pro Rex, né? E assim, tem muita gente que, pô, tu tem um atleta de destaque, pô, tu quer ter aquele cara para poder fazer com que seu time realmente possa evoluir ainda mais, possa ser mais competitivo. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, porque eu não posso apenas pensar em mim, né? Então eu tive o Alexandre, o Prantz, né, lá do Rex, ele queria muito que ele fosse para lá. E eu liguei pro Rick, cara, vocês vão levar o Alexandre para ir, mas qual é a condição? Aí o Rick explicou como é que estava lá, como é que funciona o projeto do Rex. Falei, cara, se for para levar, leva mesmo, porque é um cara que também veio de uma família humilde, e isso, o cara sair aqui da periferia do Amazonas, de Manaus, para ir para Timbó, né, com uma outra cultura, com uma outra região, né? Aqui é quente pra cacete, lá é frio, para conhecer outras pessoas, né? Então, de repente, ter uma formação diferente lá. Experiência mesmo, né? Experiência, né? Então, assim, eu super apoio, cara. Eu falo para todo mundo, se você quiser sair daqui para ir para qualquer lugar, já pelo fato de eu ter hoje um conhecimento com muitos presidentes, se eu puder ajudar, eu ajudo. Né? Então, hoje eu enxergo assim. O esporte ele pode modificar vidas e a gente apoia se um atleta tiver uma oportunidade de ir para um Galo, de ir para um Rex, de ir para o Spectra, de ir para um Tubarão de Cerrado, né? Times que realmente podem agregar alguma coisa na vida da pessoa. Muito legal essa visão sua, não é todo gestor que tem essa visão, não. Falando nisso, em contratações e tal, até agora você está falando de ceder atleta. Vocês pensam em fazer alguma contratação? Vocês têm americano no elenco? Cara, quando a gente começou a planejar a temporada depois da final do ano passado, a gente tinha em mente tanto trazer um americano e alguns OLs, né? Inclusive alguns que o próprio Paulo trabalhou, inclusive 2 que foram para o Galo agora, né? Que é o Big, ele estava no nosso plano de estar trazendo para Manaus, né? Mas a gente teve que realmente botar um pouco no pé no chão, porque de alguma forma a pandemia ela atrapalhou, né? E a gente teria que ter uma estrutura bem legal para trazê-los, né? A gente já trouxe atletas e coach de fora para morar aqui. A gente aprendeu um pouco com os erros de lá, então eu não queria passar por algum tipo de sufoco financeiro, né? Então queria fazer muito bem feito para que ele pudesse passar uma temporada aqui, mas uma temporada muito, muito bem resolvida, né? Muito bem tranquila. Então a gente já estava nesse nível de planejamento, aí foi quando aconteceu todo esse problema. A gente, esse ano pelo menos, a gente vai dar uma recuada com relação à contratação de pessoas de fora, mas com certeza, até para nível de experiência, para o ano que vem, a ideia é realmente trazer 1 ou 2 gringos para que a gente possa evoluir um pouco mais na parte técnica. Muito legal. O pessoal está elogiando sua visão aqui. O WSL falando que voaremos alto. A Dai Nogueiras falando que visão, hein? Parabéns. O Casal Moreira também falando que você tem uma visão top. E eu concordo com a sua visão também. E a gente está falando um pouquinho de pandemia, dessa coisa que ninguém estava prevendo, né? Acho que ninguém fez essa previsão que iria acontecer isso.
Como que está em relação à parte técnica e aos atletas? Vocês iam voltar por agora, por conta do estadual, e parou tudo? Continua tudo parado? Vocês estão treinando online? O que vocês estão fazendo? Bem, o Paulo tem um grande trabalho agora. Assim, pelo Paulo, ele estaria treinando escondido em alguma praça, em algum canto. Assim, é o cara que ele é muito... Não pode, Paulo, fica em casa. Não pode. Ele custou um pouco para entender isso. Mas assim, é um cara que ele vive muito o futebol americano, ele é muito intenso no futebol americano, então ele não queria parar. Então assim, já que está todo mundo parado, a ideia foi fazer com que as pessoas treinassem em casa. Então ele fica no pé dos atletas para que eles possam estar mostrando algum tipo de resultado nos treinos que eles passam. Então assim, o Paulo ele fez um planejamento de treinos isolados, né, para cada atleta, e os atletas estão treinando dessa forma. Então, todo dia ele passa um treino específico para cada posição, e os atletas ficam mandando vídeos para eles, né? Então é uma espécie de prestação de conta. A gente sabe que tem alguns que resolveram dar uma paradinha mesmo, né? Não estão se cuidando bem fisicamente, mas tem muitos que o Paulo conseguiu conscientizar e continuam treinando, pelo menos para manter a parte física em dia, né? Então a gente está dessa forma aqui. A quarentena possivelmente termina dia 16 aqui, né? Porém, eu acredito que vai ser postergado esse término, porque os casos aumentaram muito aqui, muito rápido. Talvez seja o terceiro estado com mais infectados do país. A terceira cidade, né? Então, eu acho que a gente vai ter que continuar com esse planejamento de treino isolado ainda por mais, pelo menos um mês aí. Legal. O Rodrigo Pinheiro falando que você é o presidente dele. Hashtag Hércules. O Hércules é um dos caras que foi para a Turquia, né? O Hércules, ele tem um histórico muito legal no atletismo, no arremesso de peso, aquele levantamento de peso olímpico, não sei o nome daquilo direito, e ele teve a oportunidade de jogar na Turquia no campeonato do ano passado, se deu muito bem lá e voltou morrendo de saudade dos filhos, né, e hoje está jogando aqui com a gente novamente. Show de bola. Só lembrando, pessoal, a gente já vai fazer o sorteio de uma camisa aí do Manaus FA. Vou falar rapidamente aqui da ação social que a gente está fazendo. Cada 20 pessoas na live a gente doa uma cesta básica. Então, está precisando, conhece alguém que está precisando, manda um invite, manda um inbox lá na página da Brasil FA. E se quiser ajudar, manda lá também. Tá? Pessoal, falta pouco tempo aqui, porque com 1 hora a live encerra, então mandem suas perguntas. Vamos aproveitar aí a boa vontade do Renner, o bate-papo está muito legal aqui. Renner, voltando a falar um pouquinho sobre os eventos, você falou que teve evento aí para mais de 15 mil pessoas. Vocês pensaram na parte de fora, food trucks, isso deu um retorno legal para vocês, se vocês colocaram essa parte de alimentação, que chama AIB, né? Vocês se preocupam com isso? Porque tem muito time que tem um retorno financeiro muito grande sobre isso, né? Sim, aqui, pelo menos no meu caso, assim, a gente tem uma diretoria muito reduzida aqui, né? Então, pelo menos para os últimos 2 eventos grandes que nós fizemos, a gente terceirizou, né? Como o estádio era nosso, então a gente poderia realmente fazer a compra dos materiais para vender. Bebida, algum tipo de alimento, mas até para focar um pouco mais na questão da operação, a gente terceirizou, que também ajudou a pagar o custo, né, do evento. Então, é uma coisa que eu entendo que talvez a gente consiga ter um retorno maior se a gente trabalhar, né, ter um lucro maior com relação a isso, né, mas pelo menos aqui a gente ainda não conseguiu, mas assim, a gente marca um evento no estádio e chove de ligação de pessoas querendo fazer revenda de alguma coisa lá, né? Então, de alguma forma, a gente ainda consegue arrecadar algum tipo de recurso para alimento, para venda de alimento, para venda de bebidas e tudo mais. Legal. Tem uma pergunta aqui do casal Moreira. O que foi dizer sobre essa... Você pode dizer, você já falou sobre a quarentena,
Você acha que poderá ter os campeonatos nos estados? A gente falou um pouquinho sobre isso, ela está falando que aqui em Minas a gente ainda não tem nenhuma novidade, né? Não dá para se falar nada ainda. O 3P Silva aqui falando que presidente é um exemplo de gestão aqui em Manaus. Tá bem elogiado aí, hein, Renner? O pessoal tá, não sei se está puxando o seu saco para pegar a vaga do time, mas brincadeiras à parte, todo mundo elogia a gestão do Manaus, viu? É bem legal, a gente escuta de vez em quando isso, e isso, de certa forma, paga por todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Não, legal. Pessoal, vamos fazer o seguinte, se a gente chegar a 50 pessoas online aqui na live, a gente faz o sorteio ao vivo aqui, cria um modelo aqui para fazer um sorteio, né? Acho que vai dar certo. Então clica no aviãozinho aí, convida todo mundo, fala que vai ter o sorteio de uma camisa do Manaus. Vamos ver se a gente faz o sorteio online aqui. Vou marcar o pessoal aqui para ver se... também estou aproveitando aqui para clicar no aviãozinho aqui, ó, chamar todo mundo. Vamos sortear essa camisa aí. Bom, queria falar um pouquinho mais, Renner. Vou fazer uma pergunta mais demorada para dar tempo de você chamar bastante gente aí. Uhum. Sobre essa questão de captação de patrocínio e a gestão do patrocínio, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né? A gente teve exemplo aqui de outros presidentes, eles falaram muito sobre isso, esse momento, como que eles estão fazendo, né? Uhum. Estão conversando com os patrocinadores, tem presidente de time, diretor comercial que está dando mais ações comerciais, vai colocar mais placa de publicidade nos próximos jogos. Vocês tiveram já essa conversa mais no tete-a-tete com os patrocinadores? Como que você está tratando isso? Bem, aqui a gente já teve aqui essa conversa. Na verdade, nós tivemos duas conversas. Uma para fechar a renovação dos patrocínios e a outra, assim, no mês que nós iríamos começar a receber os patrocínios direto, aconteceu tudo isso e eu não tive como falar não para eles, né? A gente teve que suspender. Infelizmente, nós tivemos que suspender todos os contratos que já tinham sido assinados, né, em virtude de toda essa situação, mas que o acordo que a gente fez é que assim que passar tudo isso, no mês seguinte, todas as parcelas que estão digamos, congeladas vão receber. Então a gente conseguiu esse ano renovar e até aumentar algumas cotas de patrocínio, né? Então a gente já tinha por volta de 70 mil reais em cotas diretas de patrocínio e infelizmente tivemos que acatar, né, esse desejo deles próprios, né, de só retornar ao investimento no futebol americano após tudo voltar à sua normalidade, né? A gente tinha uma certa reserva aqui, então quando a gente tem um contrato com o nosso coach, a gente continua mantendo esses custos com o coach, alguns outros custos também foram congelados, então assim, em termos financeiros a gente meio que deu uma travada. A gente tem a ajuda do Manaus ainda, que todo dia 10 tem a sua contribuição, né, através do presidente Mitoso, que inclusive está aqui em cima. Esse camisa 2 aqui é o presidente do clube que ajudou a levantar a taça lá no ano passado. É um cara que ficou muito feliz com a conquista do ano passado. E a gente está nesse pé, né? Por sorte, não contratamos ninguém de fora para estar mantendo casa, aluguel, alimentação, transporte, né? Então, até por conta disso que a gente tomou essa decisão de não fazer mais esse ano, só no próximo ano. Então está nesse pé. A gente teve que realmente dar uma travada. A gente não pagou ainda as taxas da BFA, não pagou as taxas para a federação aqui do Amazonas com relação ao Campeonato Amazonense que a gente vai fazer, justamente porque realmente travou. Os patrocinadores mandaram a gente dar uma seguradinha até tudo voltar ao normal. Entendi. Bom, tá chegando ao final aqui, nosso tempo está esgotando. O que a gente vai fazer?
A gente não chegou a 50 pessoas online, então o que a gente faz? Todo mundo vai no post que a gente, lá da Brasil FA, que a gente anunciou a participação do Renner, então tem a fotinha dele lá, coloquem lá nos comentários, @BrasilFABR e @ManausFA. Lembrando, tem que estar curtindo as duas páginas, tem que estar curtindo a página da Brasil FA e do Manaus FA. Então façam os comentários lá, não tem limite de comentário, então pode ficar literalmente sentar o dedo para que a gente faça esse sorteio da camisa, e aí daqui 30 minutos a gente volta, então vocês têm 30 minutos para comentar, e a gente faz o sorteio aqui ao vivo. Renner, queria te agradecer demais pelo bate-papo. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Já tem 1 hora que nós estamos conversando aqui, e nem parece que tem tudo isso. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí no Norte. Tá, eu que agradeço, Guilherme, pelo trabalho, pela oportunidade, né, e também parabenizo o trabalho que vocês têm feito aí em Minas, né, através da Brasil FA. Realmente é importante que empresas como a sua possam estar desenvolvendo o esporte da forma que está desenvolvendo, apoiando quem tem que apoiar, né, e também desenvolvendo, trazendo esses eventos como os camps, né, que vocês fazem todo ano, que inclusive tem pessoas aqui na cidade, né, que saem de Manaus e vão até Belo Horizonte para fazer o camp e voltam voltam com muito mais gás, assim, um aprendizado muito legal para continuar fazendo futebol americano aqui na cidade. Então, parabéns pelo trabalho também, e sempre que precisar pode contar com a gente aqui. Valeu, obrigado. Boa noite para você e boa noite para todo mundo. Continue acompanhando as nossas lives aqui. Grande abraço, até daqui 30 minutos. Valeu. Valeu.